Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vale a Pena Crer. Está disponível aí no YouTube, no Facebook e no WhatsApp, né? E agradeço desde já a todos aqueles que estão seguindo este canal e estão permitindo aí que haja mais motivação para fazer novos temas, haja mais motivação para que a gente consiga ir avante, ir adiante com novos temas agradáveis, surpresas. Estou aqui na minha varanda, numa bela manhã, então pode ouvir aí som de galos a cantarem, ou às vezes pode ser assim interrompido por uma viatura passar pela estrada. Peço desculpas já desde então, e caso isso perturbe aí a sua atenção, mas é mesmo por uma razão que eu não consigo evitar neste momento. Então eu queria partilhar consigo sobre qual é a verdadeira igreja que a Bíblia aponta aí como a igreja que é de Deus vivo, né? Sabemos que o mundo assim está muito envolto em muitas denominações religiosas. Até 2011 por aí eram mais de 35 mil denominações religiosas. Então uma denominação religiosa e compõe aí várias igrejas do mesmo nome, né? Por exemplo, a Igreja Católica é uma denominação religiosa, a Igreja Pentecostal também é uma outra. Então, mais de 30 mil denominações religiosas em 2011. Acredito que agora estejamos talvez nos 40 mil, por exemplo. Então, qual diante desses conflitos, diante desse caos generalizado aí no mundo cristão, muitos que querem integrar nesse povo de Deus enfrentam muitas dúvidas sobre como é que eles vão encontrar a igreja verdadeira, porque todos eles ensinam a mesma Bíblia, mas eles divergem muitas vezes em seus ensinamentos e em suas doutrinas. Então vamos ver aqui muito rapidamente, sem querer aí roubar o seu tempo, vamos ver o que a Bíblia diz sobre algumas qualidades básicas da igreja verdadeira de Deus. Vou começar aqui lendo o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 12, no versículo 17. Este versículo vai nos mostrar que há uma igreja de Deus na terra, um povo específico escolhido por ele, e ele tem uma atenção especial do inimigo de Deus. Então vamos ver também por que o inimigo de Deus está muito focado nessa igreja. E vamos ver aí qual é o posicionamento que deve ter qualquer pessoa que quiser fazer parte desse grupo. E eu não vou revelar aqui qual é a igreja, não vou revelar o nome da igreja, apenas vou citar algumas qualidades que essa igreja apresenta e você é livre de tirar as suas conclusões. Vou pedir no fim que você faça comentários aí na seção de comentários aqui no YouTube e dando aí o seu parecer de qual deve ser a igreja verdadeira de Deus. Sim, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Sem dúvidas que todos nós sabemos quem é o dragão. A Bíblia mesmo aponta o dragão como sendo a antiga serpente que esteve no jardim do Éden com a Eva. Esse dragão é identificado no capítulo 12 do mesmo livro de Apocalipse. Então diz que esse dragão irou-se contra a mulher. Nós sabemos que em profecias mulher representa uma igreja. E o próprio apóstolo Paulo fez uma analogia do casamento como o noivo sendo o próprio Cristo como cabeça e a mulher como sendo a noiva. E o próprio Cristo fez a mesma analogia no livro de Mateus capítulo 25, né? Na parábola das 10 virgens que aguardavam o noivo. Nesse caso o noivo era o próprio Cristo e as 10 virgens eram representação da igreja. Outra representação da mulher aqui também é aquela que profecia que Deus deu lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher e a descendência da mulher, e ela te ferirá o calcanhar
e ele te ferirá a cabeça, né? Então, aquela inimizade que iniciou no Éden com a Eva, a representante de todo o povo de Deus, durante as gerações e gerações do povo, é esta mulher também que é representada aqui no livro de Apocalipse. E está irado o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, né? Então é interessante também aí verificarmos essa palavra restante, não está aí por acaso, não está aí à toa, sem um propósito específico. Então o caso de ser a mulher, de a Bíblia ter apontado o restante, é uma parte muito interessante que nós precisamos analisar agora. Em outras versões bíblicas, essa mesma palavra é dita como o remanescente povo de Deus. Então, em todas as eras da história cristã, começando do Jardim do Éden com a Eva, nós percebemos que sempre existiram dois grupos antagônicos. Um grupo representando o povo de Deus e outro grupo representando o povo do inimigo. Então, a própria Eva é a representação da igreja de Deus, a linhagem específica que Deus escolheu, a mãe dos filhos de Deus. Então, nós percebemos que quando entrou o pecado no mundo, houve também divisionismo, dois grupos entre Abel e Caim, Abel representando o lado bom e Caim representando o lado dos maus. Tanto que o Caim matou o Abel e ficou aí um período vago, sem ter essa representação de filho de Deus e os filhos do inimigo. Mas logo a seguir, acho que no Gênesis capítulo 4, vemos o nascimento aí do outro filho da Eva, que ela dá o nome de Sete. Mas a Bíblia aí faz uma revelação importante, diz que a partir daquele momento em que nasceu Sete, então passou-se a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos aí, começando de Gênesis, que sempre há dois grupos antagônicos aí no povo de Deus. Então esse grupo que surgiu depois de Sete é chamado de filhos de Deus. E a Bíblia faz separação com os outros filhos da linhagem de Caim como os filhos dos homens, né? Então vemos exemplos, são vários exemplos, mas vou citar aí um exemplo de Elias. Ele chegou a pensar que era o único remanescente na terra, mas Deus lhe disse que além de ti eu reservei mais 7.000 homens, né? Vamos ver o exemplo de Noé com a sua família, também era aí um povo remanescente da sua época. Então a Bíblia, voltando para o nosso contexto, no nosso tempo de hoje, eu citei mais de 30.000 denominações religiosas no nosso tempo. Então é importante você parar e refletir, será que todas essas 30.000 denominações religiosas estão mesmo pregando a verdade de Deus? Tem essa verdade específica que Deus tem revelado ao seu povo em tempos? Então vamos ver também aí o livro de Romanos, no capítulo 11. Muito rapidamente eu vou ler aqui Romanos capítulo 11, versículo 5. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo escreveu. Assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, né? A ver, na Bíblia tem muitas passagens bíblicas que provavelmente a partir de hoje você vai começar a contemplar essa palavra de maneira diferente, mas a Bíblia fala muitas vezes sobre um povo remanescente, e é esse povo remanescente que o apóstolo Paulo também disse no seu tempo, que agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então não é só aí olhar que a igreja é a igreja de Deus e qualquer igreja serve, né? Você precisa pedir olhos espirituais, olhos de Deus, para que você consiga enxergar a igreja verdadeira que Deus estabeleceu na terra, e essa igreja que tem recebido inúmeras bênçãos espirituais, mas também essa igreja que tem a ira de Deus, a ira do dragão, e ele tem uma atenção, um esforço especial para travar o avanço da obra que é perpetrada por esta igreja. Como parte final de nossa análise, vamos ver aí quais são algumas qualidades fundamentais que essa igreja tem. No caso do tempo, não vou citar todas elas, mas vou citar aqui algumas qualidades e você, a partir de agora, comece a refletir se sua igreja tem essas qualidades, e se não tiver, peço que deixe aí os seus comentários. É muito fundamental, eu gostaria de saber
o que você acha desse tema? Será que Deus aceita todas as igrejas como igrejas de Deus? Ou Deus tem uma igreja específica que Ele chama da sua noiva, a sua esposa? Seria incoerente Deus nos pedir sermos monógamos, né? Evitarmos a poligamia, fazendo a semelhança entre a igreja e o casamento, né? Enquanto que Ele mesmo aprova existir muitas igrejas e Ele tratá-las como as suas esposas. Então essa analogia não seria muito coerente. Então Deus, tal como nos pede a termos uma única esposa, um único esposo, Ele também tem uma única mulher, uma única noiva na terra. Então reflita aí se a sua igreja reflete essas qualidades que vamos ler agora. No mesmo versículo 12, no mesmo versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse, avança dizendo: esse restante da sua descendência são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Nós sabemos que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, foram instituídos por Deus lá no jardim, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Eles são eternos, perpétuos, tanto que quando a arca deixou de existir na terra, Deus, a Bíblia nos diz que a arca agora está nos céus, conforme diz Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Lá dentro da arca contém os 10 mandamentos e a arca é eterna, tanto como o santuário celestial que existe. Então os 10 mandamentos foram transferidos do santuário terrestre e agora estão lá nos céus. Então avalie muito bem se sua igreja tem obedecido 10 mandamentos conforme instituídos no livro de Êxodo capítulo 20. Também Deus foi repetir aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. Avalie profundamente, porque há mudanças que foram feitas na lei, com principal incidência na adoração de imagens, na guarda do sábado, que Deus instituiu o sábado do 7º dia. Então, avalie bem se sua igreja tem essa qualidade de guardar os mandamentos de Deus. Outra qualidade é ter o testemunho de Jesus. Então, o que é que seria o testemunho de Jesus? É uma pergunta interessante, não é? Então, vamos ver aí o que é que significa o testemunho de Jesus. Convido aí a me acompanhar a lermos aí o livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou o conservo seu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É espírito de profecia. É o mesmo espírito que inspirou todos os profetas a escreverem a Bíblia. Aqueles homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É esse espírito de profecia que essa igreja verdadeira de Deus no tempo do fim, o povo remanescente de Deus, tem, né? Então você deve saber de uma mulher profetisa que tem muitas repercussões aqui no tempo do fim. Escreveu mais de 100.000 páginas. Ela fez previsões muito além do seu tempo. No século XIX ela já previa sobre as mudanças climáticas que estão a ser afetadas, a se notar com muita intensidade. Ela também profetizou sobre os prédios World Trade Center que foram aí destruídos. Ela fez grandes revelações na parte da saúde, enquanto que a ciência ainda não tinha descoberto aí algumas ciências que têm a ver com a saúde. Ela já tinha escrito em seus livros, tanto que no seu tempo ela foi ridicularizada, mas agora já se vê que ela tinha uma inspiração especial, né? Esta mulher tem algumas qualidades únicas e o seu nome é Ellen G. White. Acho que você já ouviu falar deste nome. Então eu queria aqui ler alguma parte, algumas qualidades que essa mulher tem, que a identificam como a profetisa de Deus nos últimos tempos, aquela que tem o testemunho de Jesus, né? O espírito de profecia. Ela fala tudo em conformidade com a palavra de Deus. Em seus escritos,
ela se intitula como uma luz menor para nos guiar a uma luz maior, que é a Bíblia Sagrada. Outra qualidade que ela tem são as profecias, que são cumpridas. Ela profetizou sobre a ascensão dos Estados Unidos como uma superpotência mundial, falou também do espiritismo moderno, princípio de uma vida saudável, como eu já falei, também falou da recuperação do Evangelho, a recuperação do papado. Nós sabemos a ferida mortal que fora curada, então profetizada pela Bíblia, ela também enfatizou em seus escritos. Ela também apresentou durante a sua vida bons frutos na vida, como um verdadeiro profeta de Deus. A Bíblia diz, Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis, e ela ensina a divindade da encarnação de Jesus Cristo. Muitos profetas recusam essa encarnação de Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar você com esse tema. Espero que você tenha gostado deste tema fundamental. Eu peço que você deixe seus comentários aí na seção de comentários. O que você achou deste tema e qual é a igreja que você acha que é a igreja remanescente de Deus nos últimos tempos, para o povo de Deus que tem recebido os oráculos de Deus, ter recebido as revelações especiais que vêm dos céus diretamente para o povo de Deus. O apóstolo Paulo disse que o povo escolhido de Deus recebe os oráculos de Deus, que são as revelações divinas enviadas diretamente dos céus para o povo de Deus. Que você seja abençoado nessa manhã. Reflita sobre esse tema fundamental, tudo que você precisa para, além de adorar a Deus, ter a certeza de que está adorando a um Deus verdadeiro e está bebendo aí da fonte da verdade que vem dos céus. E enfatizo aí a importância de você saber de que Deus não faz exceção de pessoas com base na sua religião, Deus aceita a todos, independentemente da religião que eles tiverem. Muitos salvos que a Bíblia aponta não serão dessa igreja que está mencionada aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12. Mas é importante saber que quando você tem aí as revelações de Deus, você precisa agir em conformidade com elas, não é verdade? Então, a partir de hoje, você sabe as qualidades da igreja verdadeira de Deus, aquela que tem a ira de Satanás, e o próprio inimigo aí está guerreando contra ela dia após dia. Você precisa tomar o seu posicionamento diante da verdade. Que Deus possa lhe abençoar. Tenha aí uma manhã abençoada, uma manhã rica, e Deus seja aí o seu guia, o seu companheiro, o seu motivo para a adoração. Não esqueça de subscrever-se no nosso canal. Deixa aí os seus comentários, deixa o seu like. E lembre que vale a pena querer a palavra de Deus. Tenha um bom dia e um grande abraço.